Diga a todos que foi um prazer trabalhar com eles. As portas se fecharam diante do seu rosto perplexo. Enquanto o elevador descia, meu telefone começou a tocar. O nome de Scott apareceu no visor. Respirei fundo e atendi. Ryan Thompson, onde você está? Estamos todos aguardando no saguão, prontos para fazer história hoje. Meu nome é Ryan Thompson, tenho 47 anos e estava prestes a enfrentar o que acreditava que seria o pior dia da minha carreira. No fim das contas, era o início de algo muito maior. Houve uma mudança de planos, falei, mantendo a voz firme, apesar da caixa de papelão em minhas mãos, com 22 anos da minha trajetória profissional. Não faço mais parte da empresa. O silêncio do lado de Scott se prolongou tanto que cheguei a pensar que a ligação havia caído. Do que você está falando, Ryan? Isso não tem graça. Fui demitido na hora. Demitido no dia da assinatura do contrato. Isso é absurdo. Deve ser alguma estratégia de negociação. Ninguém manda embora seu principal negociador no maior acordo da história da empresa. O elevador emitia um discreto sinal a cada andar. Observei os números diminuírem, cada um me afastando ainda mais da sala da diretoria, onde passei os últimos 3 anos conduzindo essa fusão. Não há estratégia nenhuma, Scott, apenas a realidade. Sugiro que você converse com os representantes da empresa para decidir como pretendem seguir. As portas do elevador se abriram para o saguão revestido de mármore da Hammond Industries. Pelas paredes de vidro, vi Scott Williams parado com sua equipe da Pinnacle Industries. Com o telefone encostado na orelha, ele gesticulava com a mão livre, claramente confuso. Eram profissionais experientes, banqueiros de investimento, advogados, executivos, que haviam vindo de 3 fusos horários diferentes para aquele momento. Atrás do grupo de Scott, notei que Justin Hoffman também já estava no saguão, provavelmente preparando-se para fazer sua entrada triunfal na cerimônia de assinatura. Justin, 28 anos, MBA de Harvard e filho da nossa CEO, Patricia Hoffman, o favorito da casa que acabara de sabotar o maior negócio da carreira da mãe porque eu não estava usando gravata. Saí do elevador, equilibrando a caixa nos braços como um exilado corporativo. Scott me viu imediatamente. Sua expressão passou da confusão ao choque enquanto assimilava a cena. Seu principal contato na Hammond Industries, deixando o prédio com seus pertences numa caixa. Ele desligou o telefone e veio em minha direção. O terno impecável e a postura segura, tentando disfarçar o pânico que começava a surgir. Ryan. Ele me puxou para um abraço rápido, como se o contato físico pudesse tornar aquilo menos real. Que diabos está acontecendo? Temos que assinar em 20 minutos. O comunicado à imprensa sai ao meio-dia. Respirei fundo, ciente de que Justin observava nossa conversa do outro lado do saguão. O garoto ostentava um sorriso presunçoso, a expressão típica de quem acredita ter acabado de provar seu poder e estava saboreando o resultado. Receio que não, Scott. Seu principal contato acabou de ser demitido. Negociação encerrada. O rosto de Scott se fechou quando ele seguiu meu olhar até Justin, que agora se aproximava com a confiança de quem claramente não fazia ideia do estrago que havia causado. Você fez o quê? A voz de Scott ecoou pelo saguão, fazendo vários assessores levantarem os olhos dos celulares e papéis. A expressão de Justin passou da arrogância à perplexidade conforme as palavras de Scott faziam sentido. Atrás dele, toda a equipe da Pinnacle Industries, 8 profissionais altamente pagos que trabalhavam há meses para aquele momento, olhava para ele com incredulidade crescente. Eu só estava fazendo cumprir as normas da empresa, gaguejou Justin, parecendo menos um MBA de Harvard e mais um garoto que acabara de quebrar algo valioso. Ele segurava o manual do funcionário como se fosse um escudo. A aparência dele violava nossos padrões de vestimenta profissional. Nada de gravata em reuniões executivas. As palavras ficaram suspensas no ar como uma piada sem graça.
A expressão de Scott saiu da confusão para algo bem mais sério. Você demitiu o principal negociador de uma fusão de 2,8 bilhões de dólares porque ele não estava usando gravata? É uma questão de respeito à cultura da empresa, respondeu Justin, mas sua voz já não tinha a mesma firmeza. Padrões profissionais são importantes. Foi então que Patricia Hoffman surgiu, saindo apressada do elevador executivo, seguida por vários membros do conselho como sombras preocupadas. Ela caminhava com a pressa determinada de quem acabara de perceber que sua empresa estava à beira de um colapso. Scott, tenho certeza de que podemos resolver isso. Sua voz carregava aquele otimismo forçado típico de executivos quando tudo parece desmoronar. Ryan é extremamente valioso para nós, e isso claramente foi apenas um mal-entendido. Mas Scott já havia se afastado, conversando em voz baixa com sua equipe. Ouvi trechos da conversa apressada, respeito aos próprios funcionários, a forma como a empresa tratava seus talentos e a responsabilidade fiduciária deles. Fiquei ali parado, em silêncio, vendo 3 anos de trabalho se desfazerem diante dos meus olhos. 3 anos de madrugadas acordado, chamadas nos fins de semana, jantares em família perdidos e construção paciente de relacionamentos. 3 anos compreendendo as necessidades de ambas as empresas, administrando egos e estruturando um acordo que salvaria a Hammond Industries da falência, ao mesmo tempo em que daria à Pinnacle a expansão de mercado que buscava. Tudo destruído porque o filho mimado de Patricia Hoffman considerou o código de vestimenta mais importante do que relações estratégicas. Patricia se aproximou de mim, abaixando a voz para aquele tom confidencial que executivos acreditam transmitir sinceridade. Ryan, por favor, vamos conversar sobre isso em particular. Justin é novo no cargo. Ele foi rigoroso demais. Podemos consertar isso. Não há nada para consertar. Respondi, garantindo que minha voz fosse ouvida por todos no saguão. Seu filho tomou uma decisão com base na política da empresa. Você sustentou essa decisão com seu silêncio quando tudo aconteceu. Eu aceito. Scott se voltou para o nosso grupo, o semblante fechado. Nosso acordo foi com Ryan Thompson. Ele estruturou todo o negócio. Entendeu o que ambas as empresas precisavam. Construiu os relacionamentos, negociou os termos. Sem ele... Balançou a cabeça lentamente. Sinto muito, mas a Pinnacle não se sente confortável em prosseguir. Vocês não podem simplesmente desistir, protestou Patricia, e o desespero era evidente em sua voz. Os contratos estão prontos. A due diligence foi concluída. O comunicado à imprensa está agendado. Na verdade, podemos, disse Scott com calma. Ele pegou o celular, rolou a tela até encontrar o que procurava e mostrou-o a Patricia. Página 17, seção 4, do próprio contrato de fusão. Há uma cláusula de pessoa-chave. Ryan Thompson está explicitamente mencionado. Se ele deixar a Hammond Industries antes da conclusão do negócio, por qualquer motivo que não seja doença comprovada ou falecimento, a Pinnacle Industries tem o direito de rescindir o contrato sem qualquer penalidade. A ironia era perfeita. Eu tinha exigido aquela cláusula justamente para proteger a fusão caso algo me acontecesse. Agora era exatamente esse dispositivo que estava prestes a afundar a Hammond Industries. Fui eu quem redigiu aquela cláusula. Ouvi um dos nossos advogados cochichar algo para Patricia. Ele foi o único que percebeu o peso dela durante a revisão contratual. Scott estendeu a mão para mim com um aperto firme e respeitoso. Ryan, quando decidir qual será seu próximo passo, me ligue. Profissionais como você são raros e a Pinnacle valoriza quem realmente entende como os negócios funcionam. E com esse simples aperto de mãos, Scott Williams e toda a sua equipe deixaram o saguão da Hammond Industries, deixando para trás um silêncio incrédulo e os escombros do que seria a salvação da empresa. Assenti uma única vez para meus antigos colegas, pessoas que estavam naquela sala de conferências
enquanto Justin me humilhava sem que ninguém dissesse nada. E também fui embora, ignorando os pedidos cada vez mais aflitos de Patrícia para que eu voltasse e conversássemos. Lá fora, o ar da primavera parecia diferente, mais leve. Apesar do peso do que tinha acabado de acontecer, eu estava desempregado, sem nenhuma perspectiva imediata, e tinha acabado de ver minha maior conquista profissional ruir diante dos meus olhos. Ainda assim, por trás do choque, senti algo que não experimentava havia anos: alívio. Meu celular começou a vibrar antes mesmo de eu chegar ao estacionamento. Mensagens de texto, chamadas não atendidas, áudios, todos de pessoas que já tinham ouvido o que aconteceu ou visto a equipe da Pinnacle sair do prédio. Desliguei o telefone sem ler nada. Qualquer crise que estivesse se desenrolando na Hammond Industries já não era mais responsabilidade minha. O trajeto até em casa me deu tempo para assimilar o que realmente havia ocorrido. Em meia hora, Justin Hoffman conseguiu destruir mais valor do que algumas empresas constroem em uma década. Ele provavelmente custou a Hammond Industries sua sobrevivência, milhares de empregos e milhões em valor para os acionistas. Tudo porque não soube lidar com um executivo sem gravata naquilo que considerava sua empresa. Em casa, fiz algo que não fazia em um dia útil há quase 5 anos. Às 2 da tarde, servi um bourbon e me sentei na varanda observando a vizinhança. Quando foi a última vez que cheguei em casa antes de anoitecer? Quando foi a última vez que percebi que meu vizinho estava reformando a cerca ou que a árvore do meu quintal estava florida? Naquela noite, os alertas de notícias começaram a aparecer. A fusão da Hammond Industries fracassou. As ações despencaram 34%. Na manhã seguinte, caíram mais 18% à medida que as consequências ficavam evidentes. A imprensa especializada já publicava análises especulando prazos para uma possível falência e venda de ativos. Senti uma pontada de culpa ao pensar nas pessoas decentes da Hammond que sofreriam com aquilo. Janet, da contabilidade, que sempre ficava até tarde no fechamento do trimestre. Mike, das operações, estava lá desde quando a empresa tinha metade do tamanho atual. Essas não eram as pessoas que permaneceram em silêncio enquanto eu era humilhado. Eram trabalhadores que só queriam manter seus empregos e sustentar suas famílias. Mas uma parte mais racional de mim sabia que eu não tinha falhado com eles. A responsabilidade era da liderança. Durante as 2 semanas seguintes, ignorei completamente o telefone. Deixei todas as ligações irem para a caixa postal. Colegas, jornalistas, recrutadores, antigos clientes, todos queriam saber o que tinha acontecido e quais eram meus planos dali em diante. Eu não estava preparado para responder, porque, sinceramente, não tinha ideia. Em vez disso, voltei a fazer coisas de que havia me esquecido que gostava. Dormi 8 horas por noite. Cozinhei refeições de verdade, em vez de pedir comida no caminho para casa depois do trabalho. Liguei para meu irmão Kevin, que morava em Denver e com quem eu quase não falava nos últimos meses, apesar de termos prometido nos aproximar mais depois do funeral do nosso pai no ano anterior. "Você está diferente", disse Kevin na nossa segunda conversa daquela semana. "Mais tranquilo." O desemprego faz isso com a gente", respondi rindo. E não era um riso amargo, era sincero. "Nunca te ouvi rir assim", ele comentou. "Ser demitido pode ter sido a melhor coisa que já te aconteceu." "Talvez", admiti, olhando para o quintal e percebendo que, na verdade, eu tinha um jardim bonito que o jardineiro cuidava há anos sem que eu notasse. "Mas ainda não consigo acreditar em como tudo terminou, Kevin. 22 anos da minha vida. 22 anos de semanas de 60 horas, jantares perdidos, férias canceladas, construção de relacionamentos, entendimento de mercados, geração de valor. E o que recebi em troca?" "O que eles sacrificaram por você?" ele perguntou. Pensei por um momento. A verdade era nada. Eu entreguei tudo à Hammond Industries. Meu tempo,
minha experiência, meus contatos, minha saúde, minha vida pessoal. Passei 3 anos garantindo pessoalmente o sucesso daquela fusão, arriscando minha reputação em cada conversa, cada negociação, cada ligação noturna com a equipe do Scott. E, na primeira vez que o filho mimado de Patricia Hoffman decidiu abusar da própria autoridade, permitiram que ele me destruísse sem qualquer resistência. Você deu tudo a eles, continuou Kevin, e deixaram um garoto com diploma de prestígio e sobrenome famoso jogar tudo fora por causa de quê? Uma suposta violação do código de vestimenta. Ele não estava errado. 2 semanas depois do início das minhas férias forçadas, Patrícia finalmente conseguiu falar comigo. Eu estava filtrando as chamadas, mas reconheci o número dela e deixei a curiosidade vencer. Ryan, a voz estava cansada, tensa. Precisamos conversar. Precisamos mesmo? Perguntei, realmente curioso para saber o que ela tinha a dizer. O conselho quer se reunir com você. A situação aqui é... Ela fez uma pausa e ouviu barulho de papéis ao fundo. Pior do que imaginávamos. Muito pior. Precisamos da sua ajuda. Quase soltei uma risada. Ajuda com o que exatamente? Reconstruir a empresa? Trazer a Pinnacle de volta para a mesa de negociação? Salvar a Hammond Industries? Deixei a pergunta suspensa por um momento. A mesma Hammond Industries que me demitiu por não usar gravata. O suspiro dela foi pesado, carregado de algo que parecia arrependimento genuíno. Foi um erro catastrófico. Justin foi afastado do cargo. Está agora em uma posição júnior na área de pesquisa. Recebi uma advertência formal do conselho. Toda essa situação foi conduzida de forma desastrosa. Fiquei em silêncio, deixando que ela preenchesse o vazio. Por favor, Ryan, milhares de empregos estão em risco. Pessoas que trabalharam ao seu lado por anos. Pessoas que respeitam você e o seu trabalho. Pensei nas pessoas que ficaram caladas enquanto eu era humilhado. Pessoas que viram seu colega ser destruído por um jovem de 28 anos sem dizer uma palavra. Mas guardei esse pensamento para mim. O que exatamente vocês estão oferecendo? Perguntei. Venha à reunião do conselho amanhã. Vamos discutir os termos. Basicamente, você pode estipular o valor. Acabei considerando a proposta, o que me surpreendeu, não porque precisasse do dinheiro ou sentisse falta da política corporativa, mas porque havia uma parte de mim a que passou 22 anos tentando salvar empresas e gerar valor, que não conseguia simplesmente virar as costas para o desafio. Vou pensar, respondi, encerrando a ligação. Naquela noite, não consegui pegar no sono. O que eu realmente queria tirar daquela situação. Dinheiro, um pedido formal de desculpas, vingança. Pela manhã, eu já tinha minha resposta, e era algo muito maior do que qualquer uma dessas opções. Liguei para Patrícia às 7 em ponto. Vou me reunir com o conselho, falei, mas não amanhã. Hoje à tarde e com algumas condições. Que tipo de condições? O tipo que garanta que isso nunca mais aconteça com ninguém. Houve um silêncio prolongado do outro lado. Certo, às 14 horas estaremos aqui. Quando desliguei, percebi que estava sorrindo. Pela primeira vez em semanas, eu tinha um plano. 4 horas depois, entrei na sala de reuniões da Hammond Industries, vestindo exatamente a mesma roupa com a qual havia sido demitido. Calça caque, camisa social, blazer e, deliberadamente, sem gravata. A mensagem era clara, e, sendo honesto, sutileza nunca tinha sido meu forte. Os membros do conselho se levantaram quando entrei, o que achei curioso. 2 semanas antes, permaneceram sentados enquanto Justin me constrangia em público. Agora, estavam de pé, como se recebessem uma autoridade convidada. As expressões variavam entre esperança aflita e desconforto evidente. Patrícia parecia exausta. Justin não estava lá.
Obrigado por ter vindo, Ryan, disse o presidente do conselho, Robert Walsh. Ele estava ali havia 8 anos, mas nunca tinha me dirigido mais do que um cumprimento protocolar antes daquela crise. Agradecemos sua disposição em discutir a situação. Vamos direto ao ponto, respondi, sentando-me no mesmo lugar onde apresentei relatórios trimestrais inúmeras vezes. Desde que saí, as ações caíram 62%. 3 grandes clientes anunciaram revisão contratual com a Hammond. A imprensa especula diariamente sobre um possível pedido de falência. Um clima pesado tomou conta da sala. Alguns membros trocaram olhares discretos. Vocês perderam a fusão com a Pinnacle, que era a última chance realista de sobrevivência sem uma reestruturação severa. Mesmo que eu convencesse Scott a reconsiderar, e isso é incerto, as condições seriam muito piores agora. A Pinnacle tem toda a vantagem. Sabemos da gravidade da situação, disse Patrícia. Ela parecia ter envelhecido anos em poucos dias. Mas precisamos tentar. Vocês querem mesmo? Retruquei. Porque, da minha perspectiva, vocês já fizeram sua escolha. Escolheram a autoridade de Justin em vez das relações comerciais. Escolheram um código de vestimenta em vez de um acordo de 2,8 bilhões de dólares. Escolheram o silêncio em vez de defender alguém que passou 3 anos salvando esta empresa. O silêncio foi absoluto. O único som era o zumbido constante do ar-condicionado. Por que eu deveria ajudar? Continuei, encarando cada um deles. Todos estavam naquela sala. Nenhum se manifestou. Vocês assistiram seu colega ser desmoralizado por um jovem de 28 anos e não fizeram nada. Alguns se remexeram nas cadeiras. Cometemos um erro grave, admitiu Robert. Um erro de julgamento desastroso. O que seria necessário para que você considerasse voltar? Peguei uma pasta da minha bolsa, preparada com meu advogado na noite anterior. Estes são meus termos. Não são negociáveis. Coloquei o documento diante dele e observei suas sobrancelhas se erguerem ao ler a primeira página. Ele passou o papel para Patrícia, cujo rosto perdeu a cor, e depois para os demais. As expressões mudavam à medida que assimilavam o conteúdo. É uma exigência significativa, disse Patrícia por fim. Sim, reintegração integral como diretora de operações, com o triplo do meu salário anterior, assento permanente neste conselho, autonomia total sobre decisões estratégicas e uma participação acionária relevante na Hammond Industries. Além disso, exijo uma declaração pública reconhecendo o erro na minha demissão. O triplo do salário parece excessivo, comentou um conselheiro. Excessivo? Quanto vale a Hammond hoje comparado a 2 semanas atrás? Quanto teria valido a conclusão da fusão com a Pinnacle? Deixei a pergunta pairar. Basicamente, estou pedindo uma fração do valor que foi destruído quando você deixou Justin me demitir. Robert continuou a leitura. Esta cláusula sobre novos empreendimentos. Você quer participação majoritária em qualquer nova iniciativa que desenvolver enquanto estiver aqui. 60% para mim, 40% para a Hammond Industries. Todos os recursos utilizados serão compensados de forma adequada. Está tudo detalhado. Isso é altamente incomum, comentou outro membro. Demitir o diretor de operações por causa de uma gravata no dia do maior negócio da história da empresa também é. Fiz uma pausa antes de concluir. Considerem isso uma garantia de que nunca mais o julgamento de um parente do CEO terá mais peso do que competência, seja a minha ou a de qualquer outro. Eles se entreolharam. Pequenos acenos, olhares calculistas, estavam fazendo contas. Quanto valeria a Hammond sem mim, comparado ao custo de me manter? Por fim, Robert falou. Se aceitarmos esses termos, você tentará trazer a Pinnacle de volta? Vocês não têm alternativa viável.
Eu sou a única ponte que ainda existe entre Hammond e Pinnacle. Tentarei, mas não posso prometer sucesso. O relacionamento foi abalado. Scott Williams é experiente. Ele sabe que, ao permitir minha demissão, vocês revelaram muito sobre o processo de decisão da Hammond. Confiança, uma vez quebrada, não se reconstrói facilmente. Mais alguns segundos de comunicação silenciosa. Robert me devolveu o contrato, agora com sua assinatura. Está feito. 1 a 1, os demais assinaram. Patrícia foi a última. Sua caneta hesitou antes de registrar o nome. Quando pode começar? Perguntou Robert. Eu já comecei, respondi levantando-me. Estarei no meu antigo escritório fazendo ligações. Preparem-se para alguns meses difíceis. Não voltei para salvar reputações. Voltei para reconstruir resultados, e isso não será rápido. Quando me dirigia à porta, Patrícia chamou. E o Justin? Parei. O que tem ele? Ele ainda está no departamento de pesquisa. Isso será um problema? Sorri. Para mim, não. Ele terá que lidar com as próprias escolhas. Eu estou focado em construir algo novo. Naquela noite, liguei para Scott Williams. Como previsto, ele não estava entusiasmado em retomar negociações. Sua empresa mostrou quem realmente é, Ryan, disse ele. O processo decisório, as prioridades, o tratamento aos próprios executivos. Por que a Pinnacle deveria atrelar seu futuro a isso? Você não estaria confiando na empresa, respondi. Estaria confiando em mim. E agora tenho autoridade para garantir o que prometo. Após 2 horas de conversa, Scott concordou em analisar uma proposta revisada. As condições seriam bem menos favoráveis a Hammond, cerca de 30% menos valor e mais controle para a Pinnacle, mas ainda era um ponto de partida. Durante o mês seguinte, trabalhei para estabilizar o que ainda podia ser salvo, enquanto avançava em uma ideia que vinha amadurecendo desde meu primeiro dia de volta. A cláusula incomum de propriedade no meu contrato não foi aleatória. Eu tinha um plano que ia além de simplesmente salvar a Hammond Industries. Tudo começou com uma conversa com Brian Martinez, nosso chefe de desenvolvimento de produtos. Preciso de uma pequena equipe para um projeto paralelo, falei durante o almoço. Algo experimental. Você teria algumas pessoas disponíveis para trabalhar à noite e nos fins de semana? Brian pareceu interessado. Que tipo de projeto? Moda masculina profissional, roupas de negócios adaptáveis a diferentes culturas corporativas. Ele franziu a testa. Esse não é exatamente o nosso setor. Não, eu concordei. Mas é um mercado cheio de lacunas que precisam ser resolvidas, e meu novo contrato me concede liberdade para explorar novos nichos. Em uma semana, Brian reuniu 4 dos seus melhores profissionais. Eles ficaram empolgados com o desafio criativo de desenvolver roupas capazes de transitar entre o formal e o casual, o clássico e o contemporâneo, mantendo sempre os mais altos padrões profissionais. Batizamos a linha de Executive Edge e ela mudaria tudo. 6 meses depois, a Executive Edge estava pronta para ser lançada. O que começou como sessões de brainstorming à noite se transformou em uma operação estruturada. Fechamos parceria com uma fábrica na Carolina do Norte, criamos misturas exclusivas de tecidos e desenvolvemos designs que resolviam problemas reais enfrentados por homens profissionais no dia a dia. Passei a usar nossos protótipos no trabalho. Ternos que migravam do formal de uma reunião executiva para o casual de negócios com ajustes simples, camisas com colarinhos conversíveis, jaquetas com detalhes discretos e removíveis. Ninguém comentou diretamente, mas percebi os olhares e as perguntas sobre onde eu havia adquirido aquelas peças. Um dia antes do lançamento oficial, convoquei uma reunião com toda a empresa. Todos compareceram. Sabiam que algo relevante estava prestes a acontecer. Enquanto caminhava até a frente da sala de conferências, vi Justin sentado na última fileira, tentando se misturar à parede.
6 meses como pesquisador júnior haviam reduzido bastante sua presença. Obrigado a todos por estarem aqui, comecei. Hoje marca um momento importante para a Hammond Industries. Superamos nossa crise, estabilizamos o negócio principal e agora estou pronto para anunciar algo novo. Patrícia estava na primeira fila com expressão confusa. Aquilo não constava na agenda dela. Nos últimos 6 meses, uma pequena equipe trabalhou em um projeto especial que representa não apenas inovação, mas transformação. Cliquei para exibir o primeiro slide, o logotipo da Executive Edge. Tenho orgulho de apresentar a Executive Edge, vestuário profissional masculino projetado para se adaptar às mudanças nos ambientes e padrões do local de trabalho. Murmúrios percorreram a sala enquanto eu mostrava as imagens dos nossos designs. Não são apenas roupas, são soluções. Cada peça enfrenta desafios específicos que homens profissionais lidam diariamente. Apontei para o meu próprio terno. Observem o que estou vestindo. À primeira vista, um terno comum. Mas vejam isto, demonstrei a versatilidade. Ajustes na gola, peças removíveis, transições de estilo. A sala assistia atenta. Chega de manter vários guarda-roupas para diferentes culturas corporativas. Chega da ansiedade causada por mudanças arbitrárias de regras. Passei então às projeções financeiras, que fizeram vários executivos se ajeitarem na cadeira. A pesquisa de mercado apontava demanda significativa. Garantimos parcerias de produção, canais de distribuição e uma estratégia de marketing baseada em histórias autênticas. Fiz uma pausa e encontrei o olhar de Justin do outro lado da sala. Cada peça da Executive Edge inclui uma etiqueta explicando sua inspiração. A história de como um julgamento arbitrário, uma gravata ausente, quase levou uma empresa ao colapso e inviabilizou uma fusão de uns 2,8 bilhões de dólares. Silêncio absoluto. Todos sabiam exatamente do que eu falava. Aquele episódio revelou algo essencial. Quando a competência se torna secundária à aparência superficial, todos saem perdendo. A Executive Edge oferece uma solução prática. Cliquei no link anunciando o lançamento no dia seguinte. Graças ao meu contrato, que me garante participação majoritária em novos empreendimentos, a Executive Edge opera de forma independente com a Hammond, mantendo os 40% restantes. Todos os custos de desenvolvimento foram devidamente compensados e registrados. Patrícia se levantou. Ryan, isso é novidade para o conselho. Não deveríamos discutir o cronograma. Meu contrato me concede autonomia sobre este empreendimento. Respondi com calma. O cronograma não é negociável, mas o apoio de vocês é bem-vindo. O lançamento superou todas as previsões. A imprensa destacou tanto a inovação quanto a história por trás da marca. Demitido por causa de uma gravata, como um executivo transformou humilhação em inovação. Virou manchete viral. Os pedidos ultrapassaram o estoque inicial. Profissionais de diversos setores se identificaram com os designs funcionais e com a mensagem por trás deles. Não vendíamos apenas roupas, vendíamos dignidade, flexibilidade e confiança profissional. 2 semanas após o lançamento, Scott Williams deu uma entrevista mencionando a vantagem executiva. Agora uso os ternos deles, disse ele a um repórter. São as melhores roupas de trabalho que já tive e valorizo apoiar uma empresa que prioriza a essência em vez de aparência. A entrevista viralizou. Os pedidos triplicaram de um dia para o outro. 3 meses depois, a Executive Edge havia se tornado um fenômeno. Expandimos para acessórios e itens essenciais de escritório. Cada produto preserva nossa filosofia central de adaptabilidade profissional. Os números falaram por si. A Executive Edge tornou-se a divisão de crescimento mais acelerado da Hammond Industries. A participação de 40% virou seu ativo mais valioso.
Enquanto isso, o acordo reestruturado com a Pinnacle foi finalmente concluído. Termos menos vantajosos do que os originais, mas suficientes para assegurar a sobrevivência da Hammond. Scott condicionou seu apoio contínuo à minha liderança, ponto que enfatizou publicamente. Um ano depois daquele dia, no aniversário da minha demissão, convoquei uma última reunião da empresa. O clima era de comemoração, não de tensão. Há um ano, fui demitido por não usar gravata. Hoje, quero falar sobre crescimento. Não apenas crescimento de receita, mas de consciência. Mostrei a trajetória impressionante da Executive Edge. O que começou como resposta a julgamentos arbitrários tornou-se algo maior. Um movimento que valoriza a essência acima da superficialidade. Anunciei a transição da Executive Edge para a independência total, com a Hammond mantendo sua participação lucrativa. Então revelei minha última surpresa. Uma fundação financiada com nossos lucros, oferecendo bolsas e mentoria a profissionais que enfrentam discriminação no ambiente corporativo. O programa inclui oportunidades para quem cometeu erros relevantes e demonstrou evolução genuína, eu disse, olhando diretamente para Justin. Após a reunião, Justin se aproximou de mim pela primeira vez desde aquele dia um ano antes. O programa de bolsas, disse em voz baixa, é real? Tudo o que eu faço é real, respondi. Eu seria elegível? Observei-o. A arrogância havia desaparecido, substituída por algo próximo da humildade. Leva meses de avaliação e acompanhamento. Não é simbólico. O processo de inscrição é rigoroso, com plano de desenvolvimento e autoavaliação completa, sem privilégios. Ele assentiu. Eu entendo. Só preciso me tornar alguém diferente. Meses depois, Justin se candidatou e foi selecionado para uma vaga alternativa no programa de trainee. Sua mensagem posterior foi simples. Obrigado pela oportunidade de ser mais do que meu pior momento. A Executive Edge cresceu além das minhas expectativas mais otimistas. O que começou como resposta à humilhação virou uma empresa que capacita milhares de homens a enfrentar desafios no trabalho sem abrir mão da própria dignidade. A vingança, se é que pode ser chamada assim, não foi diminuir Justin, nem assistir à dificuldade da Hammond. Foi transformar um momento criado para me envergonhar em um movimento que elevou outras pessoas. Às vezes, a resposta mais poderosa a quem tenta te diminuir é crescer tanto que essa pessoa não consegue deixar de ficar na sua sombra. E essa sombra pode escurecer ou iluminar. A escolha é sua. A história de Ryan revela como ambientes corporativos podem confundir autoridade com competência e regras com propósito. Uma gravata virou símbolo de algo muito maior. A fragilidade de lideranças que priorizam aparência em vez de resultados. O silêncio coletivo diante da injustiça foi tão grave quanto a decisão impulsiva de Justin. Porém, o ponto mais poderoso não está na queda da Hammond, mas na postura de Ryan. Ele não reagiu com destruição, e sim com construção. Transformou exclusão em inovação, ressentimento em estratégia e dor em propósito. Mostra que poder real não é o de demitir, mas o de criar alternativas. No fim, caráter e visão superam cargos temporários. A maior lição é que sua competência não depende da validação de quem ocupa posições de poder. Sistemas falham, líderes erram e decisões injustas acontecem, mas sua resposta define o próximo capítulo. Ryan poderia ter escolhido amargura, mas escolheu estratégia. Em vez de provar que estava certo discutindo o passado, provou construindo o futuro. Ele negociou valor quando todos estavam em desespero, exigiu respeito formal e criou algo que transcendia sua própria história. A verdadeira vantagem competitiva não foi a cláusula contratual, mas sua capacidade de manter a visão mesmo sob humilhação.
Quando você transforma um erro alheio em impulso próprio, deixa de ser vítima e se torna protagonista. Agora me diz, você acha que Justin mereceu a segunda chance que recebeu? E, se você fosse Ryan, teria aceitado voltar para Hammond ou teria seguido outro caminho? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você gosta de histórias de superação, estratégia e viradas inteligentes, curte o vídeo e se inscreve no canal. A próxima história pode mudar a sua forma de enxergar poder e sucesso. Obrigado por acompanhar minha história. Se você se identificou, quero saber o que mais te marcou. A demissão, a virada ou a construção de algo significativo a partir da dor. Sua opinião importa para mim. Clique em gostei se essa história te tocou e inscreva-se para mais conteúdos.